Olá, meus queridos, minhas queridas, estamos aqui em mais uma gravação de aula, falando agora um pouquinho sobre problemática, hipótese, problema de pesquisa. E eu queria, primeiramente, falar, nesse contexto desse assunto, que quase sempre é necessário ampliar e aprofundar, ou aprofundar as leituras anteriores sobre o assunto, para que os critérios de corte comecem a aparecer. Então, quanto mais você lê sobre um determinado assunto, sobre o seu tema, no artigo que você vai estudar agora, você vai fazer comigo nesse conjunto desse trabalho que estamos fazendo, juntamente nesse projeto de escrever artigos, né, científicos. O que acontece? Vocês vão precisar ler e ler o conteúdo, né, o tema está relacionado. Por exemplo, independência do Banco Central. Você vai ler sobre os assuntos inerentes ao banco, à independência do Banco Central. É lógico que quando você fala independência do Banco Central, ainda é um tema muito geral, né? Independência do Banco Central da onde? Do Brasil. Começou a funilar um pouquinho o tema do Banco Central, independência do Banco Central. Aí realmente você pode fazer uma visão holística, analisando bancos centrais no mundo que artigos que falam que esse Banco Central não era independente, tinham políticas eleitoreiras assim, 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 assado. Esse Banco Central aqui, ele era dependente, na verdade é independente, né? Independente, os dependentes vão ter problemas atrelados à política, vão estar subordinados à política do poder executivo daquele país, infelizmente, a verdade é essa. Né? Mas os que são independentes, eles já têm autonomia para não se submeter a esses mandos, desmandos de governo. Vem um momento de eleição, aí começa a aumentar o crédito, baixar a taxa de juros, ofertar moeda para ter moeda circulando na economia, e quando ele é eleito, lógico, vai ter o quê? Aí vai ter uma circunstância de inflação, uma circunstância incontrolável, às vezes, de inflação, não consegue realmente controlar mais a taxa de juros como antes, não tem muito efeito certas políticas monetárias de curto prazo. Então, você vai ter que ler mais sobre esse assunto para você escrever. Né? Então, outro ponto que podemos conversar aqui sobre esse assunto ainda é considerar quando você fala sobre pesquisa, né, a parte você tem que perceber que você vai partir de um problema que se insere em uma problemática. Né? O problema de pesquisa se insere dentro de um contexto de problemas. Olha, uma problemática. Então, o problema de pesquisa é o quê? É o que mobiliza a mente humana, né, na busca de um maior entendimento das questões postas pelo real, né, pela busca de soluções, suas modificações para melhorar uma determinada situação. Então, você busca soluções, busca. Nem sempre você vai responder. Às vezes, você vai descrever apenas, vai ser descritivo. É lógico que você sempre busca uma solução para aquele problema, por isso que, para aquela problemática, né, para aquele problema de pesquisa ali, dentro do contexto da problemática. Então, o que é problemática? É o quadro no qual se situa o problema, ou seja, o contexto, né? E não é propriamente dito o problema, não é o próprio problema, mas vocês estão atrás do problema de pesquisa. Vocês desejam um problema de pesquisa. Então, encontrar realmente esse problema de pesquisa e tentar resolver esse problema de pesquisa. Um problema bem formulado é mais importante para o desenvolvimento da ciência do que a sua eventual solução. Você organizou muito bem, você detalhou, você escreveu, você delimitou, aspecto temporal, aspecto, né, todas as questões que envolvem aquele problema de pesquisa, foi muito bem definido. Poxa, show de bola, show de bola. Né? Então, o lance é esse: vou encontrar o problema de pesquisa dentro desse contexto da problemática, que é a problemática. Problema relacionado a demandos, desmandos, política do executivo ou dos outros presidentes que deram determinações para o Banco Central, para o Conselho Monetário Nacional, influenciaram ou ordens diretas para que aumentasse a oferta de moeda.
Aumenta a oferta de moeda, aumenta o crédito, aumenta a possibilidade das pessoas, então, terem acesso à moeda, melhor dizendo. Né? Aí aumenta o crédito, aí você tem aí seu cheque especial, 8, 10 mil reais para você usar e gastar. O que é que vai ser? As pessoas se endividam, ficam com problemas financeiros terríveis, aumenta o consumo, os preços aumentam por causa disso, porque aumenta o consumo, as pessoas, o ofertante tende a aumentar o preço, tem muita moeda circulando na economia, o crédito circulando na economia. Então, o crédito é como se fosse um bem na economia, tem abundância. Né? Então você aumenta aí o valor do produto, não vai ter, todo mundo vai querer comprar e às vezes não vai ter produto para todo mundo. Aumenta o preço do bem. Então você vai começar a perceber os efeitos internos, os efeitos externos, quais os problemas que surgem para quem é importador e exportador com uma política monetária totalmente desorganizada, totalmente bagunçada, totalmente atrelada a, ao aspecto político, né? De ficar ou não no poder. Né? Então, você vai analisar todo esse contexto da problemática e todos os problemas estão relacionados e esse é o meu problema de pesquisa. Independência do Banco Central. O Banco Central precisa ser independente por causa disso, 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 disso. Então, você vai justificar o seu trabalho. É necessário falar sobre esse assunto, porque né, existe essa situação, esse contexto, né, essa necessidade. Então se justifica por isso, isso, isso. Aí você vai citar os principais autores que falam sobre a independência do Banco Central no mundo e no Brasil nos últimos 10, 20 anos. Mesmo que você não solucione o problema para a independência do Banco Central, se você fez uma boa investigação, né, você pode ter um grande mérito de abrir ou pavimentar um caminho. Você está ali, ó, pavimentando um caminho, ajudando na construção de um caminho. Muitas outras pesquisas, ou trilhão até, né, que melhor dizendo, vai fazer você trilhar e realmente desvendar mistérios que serão desfeitos. Você vai revelar, tirar o véu de muitos outros pesquisadores, gerando mais interrogações e mais outros caminhos que podem ser usados para poder chegar a uma solução daquele problema, certo? É precisamente, na verdade, esse o sentido de você marcar, pontuar, deixar mais expressivo, mostrar o que é o espírito científico. Não necessariamente você vai responder aquilo ali, mas você pode descrever com muita elegância, com muita precisão, abrindo caminhos, sendo realmente um desbravador nesse projeto, nesse processo de conhecimento científico, de produzir ciência. Né? Então, você identificou o problema de pesquisa, ele supõe que informações suplementares podem ser obtidas a fim de cercá-lo, compreendê-lo, resolvê-lo, ou eventualmente contribuir para a sua revolução. Né? Então, você vai ali encontrar, dentro daquele contexto maior da problemática, aquele problema de pesquisa específico, por meio de ler, verificar os autores, perceber o que está, os contextos que estão envolvidos ali naquele assunto, quais as implicações para a sociedade, como é que a sociedade pode se beneficiar de ter um banco central independente, correto? Como é que a sociedade pode se beneficiar disso, correto? Outros aspectos que podemos considerar, ele diz respeito a você considerar também assim a parte crítica de toda a ciência, na verdade, é você identificar o problema. Você já está tendo um pensamento crítico de identificar um problema de pesquisa. Então, um pesquisador que tem uma consciência, né, uma mente realmente de questionar, de questionadora, você vai buscar identificar, você vai buscar explicações, justificação daquele problema. É o ponto central do problema de pesquisa. O que justifica aquele problema de pesquisa? Dentro daquele contexto maior da problemática, que justifica isso. Se você tem um problema muito bem formulado, é um problema 50% resolvido.
Porque às vezes o maior problema é você não identificar que tem um problema, ou qual é esse problema, certo? Então, isso aí é importante para você identificar e considerar, tá? Esse aspecto aí que diz respeito a quando você pensa em independência do Banco Central. Por que eu tenho que estudar isso? Por que eu tenho que pesquisar sobre isso? Quais são as implicações disso? Quais são as implicações da política monetária, da política cambial, da política de preço dentro da economia? Quais são as implicações no mundo político? Um monte de gente gostaria de se beneficiar da dependência do Banco Central, como ainda é no Brasil, da política do governo interferindo no Banco Central. Realmente muitos gostariam de continuar que jamais o Banco Central fosse independente. Né? Então, quais são os benefícios? Quais são os países as economias mais fortes do mundo? Imagina quantas delas tem um Banco Central independente. Aí você vai verificar quais são as economias que têm esse Banco Central independente, que realmente adotaram a independência do Banco Central, livre de influências do executivo ali. É importante você começar a perceber ali quais são os problemas que existem por trás disso aí, dessa dependência. Quais são os problemas para a sociedade? Quais são as implicações de renda, a bagunça monetária que existe, a bagunça de haver essa, as políticas monetárias estarem submissas, sujeitas a um, um executivo que não está muito preocupado a, com a saúde financeira da economia. Né? Então, isso precisa ser percebido, né, quando você for pensar numa problemática, no problema de pesquisa. Você precisa realmente conseguir uma boa formulação do problema e ele exige um grande esforço para espantar ambiguidades, se afastar de dubiedade das coisas. Então você precisa realmente resenhar bem, escrever bem, ler bem, fundamentar bem o que você está fazendo. Fundamenta sempre bem. Sempre te resguarda aí de formular bem, exige um esforço de você ler bastante. Citar citações diretas e indiretas. Sempre se resguarde de citação. Segundo fulano de tal, conformidade com fulano de tal, de acordo com fulano de tal, e por aí vai. E quando o problema estiver claro para o pesquisador, isto é, suficientemente amadurecido pelo estudo da produção científica pertinente relacionada ao objeto de estudo do pesquisador, é quase certo que poderá ser formulado com uma simples pergunta. Aí você pode fazer uma simples pergunta. Qual a tua pergunta? Qual a tua pergunta na tua pesquisa? Por que o Banco Central deve ser independente? Pode ser a tua pergunta. Qual é a tua pergunta? Se você tem a pergunta, você tem aí, então, um problema de pesquisa. Você deve pensar nisso. Tá? Qual o seu problema de pesquisa? Qual a sua pergunta? Pensa na tua pergunta. Qual a pergunta que você deve fazer? Essa é a questão aí. Qual a pergunta deve ser feita no meu trabalho? Por que o Banco Central deve ser independente? Se for sobre educação financeira, por que as pessoas devem poupar? Pode ser uma boa pergunta. Né? Por que estudar economia comportamental? São perguntas, certo? E aí tem outras perguntas. Você tem que pensar na sua pergunta. Qual é a tua pergunta? Pensa na tua pergunta. Tá? A colocação dessa interrogativa tem uma virtude de formular o problema de maneira direta. Você deve fazer essa pergunta de maneira bem direta, né? Objetiva. Por que o Banco Central deve ser independente? Por que as pessoas devem poupar? Por que os agentes econômicos devem poupar? Pode ser teu problema de pesquisa. Então, tu já tem um problema de pesquisa aí para pesquisar. Baseado nesse problema de pesquisa, nessa pergunta, tu vai, então, resenhar. Você vai resenhar. Ok? Então,
Eu posso falar um pouco mais sobre isso mais à frente, correto? Mas eu vou deixar isso para um outro momento. Vou deixar, acho que por enquanto aqui é o suficiente para nós, para ser considerado na hora de fazer o trabalho. Beleza? Então, obrigado, valeu, um forte abraço a todos aí. Estamos juntos.